Estudo Bíblico. Com o evangelista Wilton Oliveira. O discípulo e o estudo da Bíblia. Salmo de número 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Amados, vamos dar início hoje a um importante curso aqui em nosso canal. Maturidade Cristã é um curso de 13 lições, que vai funcionar como ponto de partida para o aperfeiçoamento de toda pessoa como discípulo de Jesus. É um curso que faz parte do nosso trilho de liderança. Você vai receber muita coisa boa neste curso. Vai crescer em Deus. Vai melhorar a qualidade da sua vida. Nossa aula hoje tem o seguinte título: O discípulo e o estudo da Bíblia. Em primeiro lugar, esse discípulo referido aí, não é Pedro, Tiago, João no barquinho e os primeiros discípulos que Jesus chamou. Esse discípulo é você e sou eu. Toda pessoa que resolveu no seu coração seguir a Jesus é esse discípulo. A palavra discípulo, todo dicionário define como alguém que segue o ensino de um mestre. Nós seguimos o ensinamento de Jesus. Somos, portanto, discípulos de Jesus. E, para começar, é muito importante que aprendamos com Jesus o valor que é dado à palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Todo discípulo deve, portanto, estudar a Bíblia. Mas isto é um desafio. Quantos que vêm para o culto, ouvem o pregador dizer: vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 5 e versículo 12. E a pessoa abre na primeira página da Bíblia e vê que lá está escrito Gênesis, depois Êxodo, Levítico e fica perdido sem saber encontrar. Mesmo quem usa a Bíblia no celular, fica um pouco confuso, porque descobre que a Bíblia tem duas divisões, e que Timóteo fica na segunda. E quando consegue achar o texto, a pregação já acabou. Só tem um jeito de vencer essa dificuldade: conhecendo a Bíblia por meio da leitura diária, do estudo. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca. Não é só um livro. Tem o formato de um livro, mas tem 66 livros dentro desse formato. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Estes livros, Deus usou cerca de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo, durante um período de 1600 anos, para que fossem escritos. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, o mais traduzido. Já tem Bíblia hoje em dialetos indígenas. O nosso Tupi-Guarani, por exemplo, levou 46 anos para ser produzido, mas desde 2004 a Bíblia toda está disponível para as aldeias existentes na região sul e sudeste do Brasil. A Bíblia é o livro dos livros. Para o discípulo de Jesus, conhecer a palavra de Deus é fundamental. O que vai determinar o seu sucesso ou o fracasso na vida cristã é o que você sabe e faz da palavra de Deus. A Bíblia é para ser a sua fonte de inspiração, a bússola para orientar a sua vida. É muito importante estudar a Bíblia. Agora, como estudar a Bíblia? Observar, interpretar e aplicar. O primeiro é observação dos fatos. Por exemplo, você está no seu TSD, sabe o que é isso? Tempo a sós com Deus. Aí, você escolhe ler um verso. Não abre a Bíblia ao acaso. Tenha um plano de leitura. Por exemplo, leia os Salmos, um para cada dia, o Evangelho de João. Aí, você escolhe um verso que te chamou mais a atenção. Vamos supor que você está lendo o livro de Provérbios, um capítulo por dia. Aí, o capítulo de hoje foi o 12 e o verso que mais te chamou a atenção foi aquele que diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Esse é o verso 22. Vamos imaginar que esse verso tocou fundo no seu coração e você quer entender mais sobre ele. O primeiro passo é observar os fatos. Isso significa ler prestando atenção no que está lendo. Uma ótima coisa é ler fazendo perguntas ao texto e escrever as respostas, tipo assim: o que é que são abomináveis ao Senhor? Os lábios mentirosos. Aí, você pode perguntar: o que são lábios mentirosos? Que não falam a verdade. Que inventam e falam coisas falsas. O que esses lábios são para o Senhor?
Abomináveis, isto é, odiados. Detestáveis. E está vendo? Fazendo perguntas ao texto, você vai descobrindo respostas ao observar os fatos. O passo seguinte é a interpretação do texto. É a hora de você compreender o que Deus está falando através da sua palavra. Ajuda muito aqui, se você ler o mesmo texto em outras versões da Bíblia. Um dicionário da língua portuguesa também ajuda muito. E se você quer fazer um estudo mais aprimorado do texto bíblico, tem dicionários bíblicos, tem comentários e tem muito material hoje em dia. Mas, o mais básico e simples, é isso, vou observar os fatos para interpretar o texto. Interpretar é você buscar o significado daquilo que está lendo. No nosso exemplo, a palavra abominável não é muito do dia a dia. O que é abominável, abominação? Você pesquisa no dicionário para saber o significado. Ou então, leia o texto em versões diferentes da Bíblia. Provérbios 12 verso 22 na Nova Versão Internacional é: dos lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. A Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim: o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Olha aí, já ajudou bastante. Os líderes ganharam uma versão da Bíblia, onde está escrito assim: o Senhor odeia os mentirosos, mas tem grande prazer nas pessoas sinceras e verdadeiras. Ó Bíblia viva. E sabe, ao buscar o significado do texto bíblico, tenha em mente o fato de que a Bíblia não é um livro como outro qualquer. A Bíblia é uma coleção de 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Veja o que está escrito a respeito em 2 Pedro capítulo 1 verso 20 e 21, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E sabe mais? O próprio Espírito Santo que inspirou a palavra, ele mesmo nos ajuda a entender e confira isso em João capítulo 16 verso 13, e mais quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Jesus falou que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Aleluia! E depois de uma leitura atenciosa e da interpretação, o discípulo deve aplicar a palavra de Deus à sua própria vida. É muito interessante isso. Cada um deve aplicar a palavra de Deus à sua própria vida, porque talvez a esposa fale: "Vê isso. Eu vou ler isso aqui para meu marido. É disso que ele está precisando." Não, aplique a palavra de Deus à sua própria vida, porque se você fizer isso, a palavra de Deus vai agir na sua vida e vai produzir um efeito tão extraordinário que vai tocar a vida dos outros à sua volta. Então, o terceiro passo para fazer um estudo bíblico é o da aplicação. Para aplicar a mensagem de Deus para a sua vida, você deve considerar as seguintes questões. Primeiro, qual é a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Você leu aquele versículo, por exemplo Provérbios 12 verso 22, e você vai anotar agora na sua caderneta, a mensagem específica de Deus para a sua vida. Usando o exemplo que foi dado, você pode anotar o seguinte: Deus quer que eu fale somente a verdade. Não é legal? Segundo, nesse texto que eu li, tem algum mandamento que eu preciso obedecer? Em Provérbios 12 verso 22, não tem nenhum mandamento, nenhuma ordem expressa. Mas de certa forma, você entende que ele está mandando falar a verdade. Então anota isso. É um mandamento de Deus para você neste dia. Sabe, as ordens de Deus, os mandamentos, as leis de Deus, elas são todas para o nosso bem. Eu recebi de um grupo no WhatsApp essa figurinha muito interessante. Ela mostra uma cerca onde está escrito "O leis de Deus" e um camarada dizendo: "Eu odeio estar preso pela cerca, vou pular." Ele está dizendo que não gosta das leis de Deus, que as leis de Deus prendem, tiram a liberdade dele. Então ele vai com tudo e pula essa cerca. Mas, antes, alguém fala para ele: "Espere, não é uma cerca." Isto é, as leis de Deus não são para tirar a sua liberdade, não é uma cerca, e ele diz:
Um muro de proteção. Mas nisso, o camarada pulou e caiu num precipício. A mensagem da gravura é essa: as leis de Deus não são uma cerca que tira nossa liberdade, é um muro que nos protege de cair no inferno. Então, todas as vezes que fizer o seu tempo a sós com Deus, procure descobrir se na palavra de Deus que você está lendo naquele dia, tem uma lei, um mandamento para te proteger de cair no precipício. Terceira questão, pergunte assim: tem alguma promessa nesse texto de que eu deva tomar posse? Há muitos textos na palavra onde encontramos promessas de Deus para a nossa vida. Não é o caso de Provérbios 12 verso 22. Nenhuma promessa aparece ali. Mas, quando você lê, por exemplo, Apocalipse 2 verso 10, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Qual é a promessa de Deus? Ele promete dar a coroa da vida aos que forem fiéis até a morte. Então, não são todos os textos, mas em muitos haverá promessas de Deus. Agora, ao ler na Bíblia essas promessas, é importante você fazer duas coisas. Primeiro, verificar se as promessas são universais, isto é, se são para todo mundo ou somente para alguns. Veja, por exemplo, Gênesis 15 verso 4 e 1. Filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Este é um trecho de uma conversa de Deus com Abraão. O que Deus prometeu aí, foi para Abraão e somente para ele. Qual foi a promessa? Que Abraão, aos 100 anos de idade, a esposa dele, Sara, tinha 90 anos, que ela teria um bebê gerado por ele mesmo. A outra coisa a fazer é que você deve verificar se as promessas estão associadas a algumas condições. Normalmente é assim mesmo, Deus promete algo, mas com uma condição. Veja um exemplo em João 15 verso 14, é uma promessa de Jesus: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. O que Jesus promete? Promete que seremos amigos dele. Mas tem uma condição para essa promessa ser cumprida. A condição é: se fizermos o que Jesus ordena. As promessas são importantes porque elas estimulam a fé dos discípulos. As promessas de Deus são incentivo, são um encorajamento para prosseguirmos em frente. Deus quer a realização dos discípulos. Quarta questão que ajuda a aplicar a palavra de Deus na nossa vida, é você perguntar: existe alguma advertência a observar? As advertências não são mandamentos. No mandamento o discípulo não tem escolha. Deus mandou e ponto final. Agora, quando Deus faz uma advertência, aí Ele nos deixa livres para obedecer. A gente escolhe, a gente resolve, a gente decide. No exemplo de Provérbio 12 verso 22, tem alguma advertência? Podemos entender que sim, porque está escrito que Deus odeia os lábios mentirosos. Ora, isso nos adverte contra a mentira. E finalmente, pergunte: tem algum princípio para a minha vida? Os princípios eternos são declarações que ajudam o discípulo na hora de tomar decisões, fazer escolhas. O que Provérbios 12 verso 22 dá como princípio de Deus para a nossa vida é o seguinte: que Deus se agrada das pessoas que são sinceras e verdadeiras. Você é indicado para um serviço, mas tem que ter 1 ano de carteira assinada. Aí, você não tem alguém te sugere esquentar a carteira. Como discípulo de Jesus, aprendendo esse princípio de Provérbios 12 verso 22, você saberá lidar com essa situação. Se você aceitar esquentar a carteira, você estará desagradando a Deus, porque Ele ama, se deleita, com os que falam a verdade. Escolha começar com um só versículo, e aí, depois de dominar a matéria, aumente o número de versos. Você então, tem um modelo muito legal aí no seu livro. Tenha uma caderneta para fazer anotações. Esse estudo tornará você um discípulo mais forte espiritualmente. Lembra que Jesus venceu as tentações no deserto porque a mente dele estava cheia da palavra de Deus. O estudo da Bíblia orientará você nas mais importantes decisões da vida. O Salmo 119 verso 105 mostra que a palavra de Deus é uma lâmpada que nos ilumina diante de qualquer circunstância. O estudo bíblico capacitará você na tarefa de fazer outros discípulos.
O testemunho de sua fé terá autoridade se for fundamentado na palavra de Deus. Tudo isso e muito mais fará a palavra de Deus em sua vida se você estiver disposto a estudar-a diariamente. Se este for o seu desejo, segue boas sugestões aí para você. Leia a Bíblia diariamente. Tenha uma hora específica para esse momento de leitura e meditação. Tenha um lugar definido onde possa manter a concentração na leitura. Leia a Bíblia com oração, buscando sempre a mensagem de Deus para aquele dia. Leia com lápis ou caneta à mão. Se for do seu interesse, tenha um diário espiritual onde possa anotar o que Deus lhe fala a cada dia. Que o estudo da palavra de Deus possa ser o seu alimento espiritual todos os dias. Que Deus o abençoe hoje e sempre é o meu desejo para a sua vida. Se inscreva no canal. Dê o seu like e compartilhe.